Meus queridos irmãos, graça e paz. Trago aqui o abraço da primeira igreja batista ali em São José de Mipibu. Deus tem nos dado a alegria de viver esses anos, né? Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu disse: Senhor, aqui eu quero entregar os meus melhores anos. E já são quase 18 anos. E Deus tem sido muito gracioso comigo e com a minha família. Está ali comigo a minha esposa, Giciane, tem sido uma parceira na caminhada ali, e Deus tem muito assim, sido gracioso conosco, com aquela caminhada com aquela igreja, né? E nós somos muito felizes de estar aqui com os irmãos. Eu estava pensando essa semana, pastor Edson, das vezes quando eu era criança, que passava aqui na frente e via a igreja da Torre. E eu não sabia, eu ainda não era cristão, não conhecia igrejas, mas sempre que meu pai era dono de uma padaria, a gente passava aqui para ir lá no moinho comprar trigo, e eu sempre via a igreja da Torre. E eu lembro que tinha um colega meu de sala, chamado Fausto, que ele tinha o seu avô, ele era acredito, um dos primeiros cristãos, crentes batistas lá em Areis, saudoso Seu Galvão. E eu soube depois que quando eu recebi a Jesus lá na primeira igreja batista em Areis, na ocasião o pastor era pastor Gilson, e quando eu não conhecia a igreja, né, e quando eu descobri lá a igreja batista, que aqui era batista também, eu fiquei muito feliz. A igreja da Torre, a igreja batista, nós somos irmãos, né, da mesma denominação, e fiquei muito feliz. E Seu Galvão, o meu colega Fausto, disse que ele, há muitos anos atrás, eu acho que mais de 50 anos atrás, disse que ele vinha ao culto aos domingos aqui, pegava o primeiro ônibus lá em Areis, de 5 horas da manhã, chegava aqui, eu acho que por volta das 7 horas, participava da escola bíblica, do culto pela manhã, e passava o dia todo para pregar o outro ônibus que voltava às 4 horas da tarde para chegar em Areis. Então, depois que eu me converti, que eu passei a frequentar a igreja, conversando com o Fausto, ele disse: vovô era da igreja batista, e ele contou essa história, né? Então, assim, que momento feliz estar aqui com os irmãos. Eu me sinto, assim, profundamente grato ao Senhor, e coração muito cheio de reverência e com muito temor, estar aqui para celebrar com os irmãos essa história da igreja, né? Aqui foi a semente que Deus plantou, que se espalhou por muitas outras comunidades, por muitas outras cidades, e aqui nós celebramos como batistas, como denominação, o aniversário dessa igreja, né? Que através de algo que começou aqui, há muito tempo atrás, também alcançou muitas pessoas, e eu sou um desses que acredito que por essa semente que foi sendo espalhada, me alcançou lá na cidade de Areis, e o Evangelho chegou ao meu coração e mudou a minha vida. Deus seja louvado por tudo isso, por todo o que Deus tem realizado e feito na vida dessa igreja. Queridos, eu quero com os irmãos ler um texto da Palavra de Deus, que está lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. E eu gostaria de ler um texto que está lá no capítulo 1, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações, lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resultam da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus aplique essa palavra no nosso
coração, me permita ir lá para Atos capítulo 17, e nós vamos ler mais um texto lá em Atos capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 8. Atos 17, capítulo 17, verso 1 e os seguintes. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: este Jesus que proclamam é o Cristo. Alguns dos judeus que foram persuadidos e se uniram a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jason e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. E Jason recebeu na sua casa. Todos eles estavam agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. O tema para nossa reflexão é anunciando Jesus, o gracioso amor de Deus. Quando eu olho para a igreja de Tessalônica, algo salta muito forte ao meu coração, e eu consigo assim me emocionar com a plantação dessa igreja. O apóstolo Paulo estava na sua 2ª viagem missionária, e ele chega aqui nessa cidade. O texto diz que o apóstolo Paulo ele vai à sinagoga e por 3 sábados começa ali a anunciar a palavra para aquelas pessoas, explicando e provando que Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar dentre os mortos. E Paulo começa a anunciar e a proclamar que Jesus era o Cristo. O texto fala que muitos judeus foram persuadidos e acompanharam Paulo, se uniram a Paulo e Silas nessa propagação do evangelho, bem como gregos que eram tementes a Deus. Muitos passaram a seguir o caminho, seguir aqueles que estavam anunciando o caminho, e poucas mulheres de alta posição. Ou seja, aconteceu um grande movimento naquela cidade por meio dessa igreja, por meio dessa plantação dessa igreja. Então, queridos, olhando para esse texto, a gente entende e vai perceber que uma igreja que prega o evangelho, ela vai transformar vidas, mas ela vai transformar a vida, mas ela vai encontrar resistência e incômodo no mundo. Eu cheguei lá em São José há quase 18 anos, vindo do seminário, que eu encontro aqui o pastor Neto, que foi professor. Estudei aqui no início no STEM, depois saí, fui lá para o Bereano, passei um tempo lá e depois fui para o ministério. E eu gostaria de falar isso. Eu sempre que vou em uma igreja pregar, primeiro eu gosto de falar do que Deus fez na minha vida. Eu saí do seminário querendo preparar bons sermões para pregar para a igreja, para alimentar a igreja. Mas, pastor Edson, a minha vida e o meu ministério era resumido apenas em estudar e tentar ensinar a igreja. Eu não tinha vida devocional. O evangelho
ainda não estava ardendo forte muito forte no meu coração, ao ponto de eu anunciar para outras pessoas. E eu lembro que eu estava um dia assistindo um congresso da Igreja Multiplicadora, congresso Multiplique, e o pastor, o autor do livro 8 Hábitos do Líder Eficaz, 8 hábitos do líder de pequenos grupos, e eu estava lendo a mensagem, ouvindo a mensagem, e naquela noite anterior eu estava perguntando a Deus por que a igreja lá que eu estava pastoreando, ela não conseguia avançar. Eu lembro que quando eu comecei o ministério lá, eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era anotar o nome de todas as pessoas que estavam no culto. Todas as pessoas que estavam no culto. E quando passava das 30, eu ficava muito feliz. A semana para mim era extraordinária. Mas eu não conseguia, a igreja, a gente não conseguia ganhar pessoas, a gente não conseguia avançar. E ouvindo aquela mensagem, o pastor naquela manhã daquele congresso falou 3 coisas que todo pastor tem que fazer. E quando ele estava falando de discipulado, de pregação, o meu coração foi confortando, mas quando ele falou de oração, foi como se fosse um tiro chegando ao meu coração. E naquele tempo, isso foi outubro de 2016, Deus falou ao meu coração, e eu havia feito uma pergunta para o Senhor, o que é que está faltando para que a gente pudesse avançar como igreja e alcançar pessoas para Jesus. E Deus disse, está faltando algo. E naquela manhã, quando eu fui assistir aquele congresso pela TV, eu entendi que a dificuldade era eu. Eu estava apenas sendo um orador, mas estava falando de algo que não estava vivendo no meu secreto. E Deus naquela manhã me trouxe uma frase, diz assim, o resultado do ministério público é o resultado da vida no secreto. Naquela semana, um irmão que trabalha com estofado na igreja, ele me presenteou com uma poltrona. Foi Deus que falou o coração dele. Eu comecei a sentar naquela poltrona e ler Bíblia e fazer oração, ler Bíblia e fazer oração, como aquela canção que as crianças aprendem na escola. E eu lembrava daquela canção que dizia assim, lê Bíblia e faça oração se quiser crescer, porque quem não ora, a Bíblia não lê e vai diminuir. E naquele outubro de 2016, eu baixei um aplicativo no meu celular chamado Bíblia YouVersion. E a partir daquele ano, todos os anos, eu passei a ler a minha Bíblia, fazer a leitura anual. Deus começou a falar o meu coração, incendiar o meu coração, e começou a criar uma paixão por pessoas e por vidas. E eu lembro que eu e minha esposa começamos um pequeno grupo com pessoas ainda não crentes. Eu os convidei para vir hoje aqui, as primeiras que estavam no início, mas vamos ter uma atividade lá na igreja essa semana, que eles não puderam vir. E pessoas foram se convertendo, eu comecei a gostar disso, né, de ver pessoas rendendo o coração a Jesus, e isso tomou conta da minha vida, e depois nós começamos a anunciar e compartilhar com a igreja, e Deus tem feito algo incrível, extraordinário. Porque a palavra de Deus, assim como aconteceu na igreja de Tessalônica, que ecoava, que anunciava, vidas foram sendo alcançadas e transformadas, abandonando os ídolos e convertendo-se ao Deus vivo e verdadeiro. Queridos, eu gostaria de olhar para esse texto de Atos e retirar aqui para nós algumas marcas de uma igreja que anuncia Jesus, o nome que está acima de todo nome. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. Deus o exaltou e colocou nele o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre. E eu olho para essa igreja de Tessalônica, eu gosto muito de uma expressão de M. Baldi, que ele diz assim, nós procuramos os melhores métodos, mas Deus procura os melhores homens, porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Aqui era o poder do Evangelho, aqui era a anunciação do Evangelho, do nome de Jesus, que fez um alvoroço naquela cidade. E eu gostaria de olhar aqui 4 marcas de uma igreja que anuncia Jesus,
anuncia o poderoso evangelho de Cristo. Primeira marca é que uma igreja que anuncia Jesus, o seu poderoso, gracioso evangelho, ela deve anunciar com clareza. Com clareza, olha só o que diz o versículo 2, o apóstolo Paulo, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Olha só, Paulo estava ali por 3 sábados, explicando a palavra. A expressão aqui é dialogar, é chamar para perto, é conversar, e conversar sobre o tema. Qual era o tema que Paulo estava falando? O tema era Jesus. Nós precisamos, como igreja que vivemos nesse tempo, queridos, como diz aqui o autor do livro de Atos, que o apóstolo Paulo explicava a palavra, e essa expressão é que nós precisamos contactar pessoas, como se fosse a expressão do relacionamento discipulador, e explicar o evangelho, anunciar o evangelho. Fizeram 4 anos que nós estamos morando em São José. Durante esses últimos 14 anos, a gente morava em Areis e vinha quase todos os dias para São José. E a gente foi morar em São José, e eu, naquela época, estou precisando me melhorar, viu, Diácono Ivan? Eu estava correndo. E eu comecei a correr na BR, ali em São José, todos os dias, e tinha uns meninos que corriam lá, pastor Edson, um jovenzinho, que ficava correndo. E eu comecei a me enturmar ali, já depois dos 40, os meninos tudo de 18, eu disse, meu Deus do céu, para acompanhar essa turma vai ser difícil. E a gente correu, era 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar. E eu lá. Deus estava me dando o privilégio e a oportunidade de poder conversar, depois que a gente terminava o alongamento, uns 10 minutinhos com eles. Eram 3, mas desses 3, eu consegui conectar, dialogar, como diz aqui a expressão, explicar. O nome desse rapaz era Joás. Joás. Eu convidei ele para o pequeno grupo. Ele foi para o pequeno grupo. Depois ele passou a ir para a igreja. E aí na igreja, depois ele participou de um evento que temos na igreja, de um retiro, e lá ele entregou a vida a Jesus. E Joás entregou a vida a Jesus, depois nós discipulamos ele e batizamos, e hoje ele trabalha na igreja tirando foto. Faz parte da mídia da igreja. O que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que essa expressão, explicando, dá essa ideia que Paulo chamava as pessoas para perto, para dialogar, para argumentar com lógica, e o tema de Paulo era Jesus. O texto também diz que aqueles que eles expunham as escrituras com raciocínio coerente, explicando para as pessoas e argumentando, envolvendo no texto e a mente, os corações, e o Espírito Santo ia trazendo luz ao coração das pessoas. Uma igreja que anuncia o poderoso evangelho de Cristo, o nome que está acima de todo nome, precisa anunciar com clareza, apresentando Cristo. O texto diz que ele apresentava Cristo como o cumprimento das promessas, dialogando, explicando, abrindo as escrituras. É a mesma expressão que é usada lá em Lucas capítulo 24, quando os discípulos, depois da morte de Jesus, voltavam lá no caminho de Emaús, decepcionado, e de repente alguém aparece no meio com eles e começa a conversar, e aí aquela palavra começa a entrar no coração. É essa mesma expressão. A igreja do Senhor precisa anunciar a Jesus, o gracioso amor de Deus. Nós precisamos anunciar, nós precisamos explicar, nós precisamos demonstrar, assim como a igreja de Tessalônica explicava e demonstrava que era necessário que Cristo sofresse, morresse e ressuscitasse. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz que se com a nossa boca nós confessarmos a Jesus como Senhor, e se o nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos.
É a mensagem de Cristo, a mensagem da morte e ressurreição. Nós precisamos anunciar essa mensagem. Uma igreja que anuncia o poderoso evangelho, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, precisa ter clareza, anunciar com clareza. Como diz aqui as escrituras, Paulo dialogava com as pessoas, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse é Jesus que eu estou proclamando, que eu estou anunciando. Segunda coisa que nós percebemos nessa igreja, é que uma igreja que anuncia o nome poderoso de Jesus, o evangelho da salvação, é uma igreja que anuncia esse evangelho ao mundo, ela confronta os corações com a verdade. Ela confronta os corações com a verdade. O texto diz isso, ele explicava lá, anunciava. Mas versículo 4 e 5, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucos mulheres de alta posição. Confrontava o evangelho, confronta o coração com a verdade, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho conduz pessoas à eternidade, à salvação. Nós precisamos anunciar o evangelho, confrontar com a mensagem poderosa do evangelho de Cristo. No primeiro momento que nós começamos a fazer pequenos grupos lá na igreja, a gente começou o primeiro pequeno grupo da igreja. Eu e ela começamos com pessoas não crentes. E aí a gente formou liderança, o pessoal foi alcançando, sendo alcançado, outras pessoas foram alcançando, e a gente foi multiplicando, e agora a gente entendeu que deveria começar um outro pequeno grupo. E nós dissemos, vamos começar do zero de novo. Agora nós temos uma casa em São José. E Giciane convidou a moça que fazia a unha dela, o rapaz que levava ela no ônibus, que ela trabalha em Areis, o motorista do ônibus, e a esposa começaram a ir para a igreja, a gente convidou para o pequeno grupo. Uma moça da igreja, o marido ainda não era cristão, começou aí, nós formamos ali um grupo de 6 pessoas. E nós começamos a reunir todas as quartas-feiras. E aquele pequeno grupo começou a crescer, nós começamos a discipular um casal para se tornar líder. E, infelizmente, eles não se firmaram. Tem uma moça que estava com dificuldades emocionais e começou a frequentar a igreja, tomou a decisão na igreja. E a gente convidou essa moça para o pequeno grupo. E a moça convidou a sua mãe para o pequeno grupo. A mãe foi para a igreja, e quando foi umas 2 semanas, tomou uma decisão. E agora ia a filha e a mãe para o pequeno grupo. E o pai só deixava na porta. E eu perguntei, seu marido, não, ele só deixa aqui e vai. Eu disse, o que é que ele gosta de falar? O que é que ele gosta de conversar? Aí ela disse, ele torce por que time? Eu perguntei, ele torce por que time? Ela disse, Fluminense. Aí eu disse, eu sou Flamengo, então um dia que o Flamengo perder para o Fluminense aí, eu vou chegar para ele e vou conversar. Meus queridos, teve um dia que esse rapaz, quando ele parou na porta para deixar a filha e a mulher, eu consegui encontrá-lo. E depois desse abraço, nunca mais ele deixou de ir para o pequeno grupo. Ele passou a frequentar o pequeno grupo. Ele tinha dificuldade para ir para a igreja, porque ele só usava bermuda. Eu disse, não, você pode ir de bermuda. Aí chegou o tempo, ele desengavetou umas calças que tinha ali de antiga, botou a calça, foi para a igreja, tomou a decisão por Jesus, nós discipulamos, foi batizado, e agora esse pequeno grupo que a gente começou, multiplicou, e ele é o líder do pequeno grupo. O poderoso evangelho alcança os corações. Nós precisamos anunciar o nome que está acima de todo nome. Nós sabemos que iremos enfrentar dificuldades. Acontece, o texto diz que muitas pessoas se converteram, alguns judeus foram persuadidos e se uniram.
Eles foram persuadidos, eles foram convencidos pelas evidências que Paulo provou que Jesus de fato era o Cristo. Eles foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas. O texto diz que muito bem, como muitos gregos temente a Deus também se juntaram ali, poucas mulheres da alta posição ali se juntaram, ou seja, as pessoas foram ali alcançadas. Mas o que aconteceu? Os judeus, porém, ficaram com inveja. Versículo 5, e reuniram alguns dos homens perversos dentre os desocupados e disseram assim: vamos juntar essa multidão e vamos fazer um tumulto nessa cidade. A cidade estava sendo impactada pelo poder do Evangelho. As trevas não ficou satisfeita e fez a reunião para acabar, para de alguma forma causar um movimento contrário, um tumulto naquela cidade. A cidade estava recebendo o Evangelho, a paz, o mensageiro da paz estava anunciando Jesus, que é aquele que transforma vidas, que muda situações, mas as trevas não ficou satisfeitas e se reuniram para ir contra. E houve uma perseguição, mas a igreja continuou avançando, continuou pregando o Evangelho. Nós vamos ler nos capítulos na frente de Atos que muitos desses irmãos que se converteram aqui, que souberam que Paulo estava pregando em outra cidade, saíram de Tessalônica para ir para outra cidade, também anunciar o Evangelho. A cidade de Tessalônica foi impactada pela mensagem, como diz o apóstolo Paulo na epístola aos Tessalonicenses, a mensagem do Evangelho ecoava ao ponto das pessoas se renderem a Jesus, abandonarem os seus deuses e servir e se entregar ao Deus vivo e verdadeiro. Nós, como igreja, precisamos anunciar o poderoso, o nome de Jesus. Em anunciarmos ao mundo, devemos anunciar com clareza, devemos anunciar o Evangelho ao mundo e confrontar esse Evangelho que confronta os corações. Terceiro, nós precisamos anunciar o nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus ao mundo, e quando nós anunciamos o Evangelho ao mundo, esse Evangelho conecta pessoas pelo Espírito. Grandes multidões de pessoas foram alcançadas por esse pequeno grupo que estava se reunindo aqui na casa de Jason. Jason significa curador, aquele que cura. E ele estava abrindo a sua casa para que muitas pessoas tivessem as suas vidas transformadas e encontrassem a cura para as suas vidas, pelo poderoso nome de Jesus. Nós precisamos, uma igreja que anuncia o amor de Jesus, não apenas informa, mas transforma. Nós precisamos anunciar o amor de Jesus, anunciar o amor de Cristo que muda situações, que muda cenários. Nós estamos anunciando lá na nossa casa, só eu e Giciane éramos cristãos. Na minha casa, na minha mãe, ninguém era cristão. Na casa dela também ninguém. E nós começamos a orar. E lá na casa da minha mãe, o meu irmão mais novo se converteu. Vai lá todos os domingos para São José. Depois nós evangelizamos o nosso irmão, o mais novo do que eu, encostado a mim, também tomou uma decisão por Jesus. Depois veio o irmão mais velho, tomou uma decisão por Jesus. E depois a minha irmã tomou uma decisão por Jesus. A minha irmã mora em Canguaretama, ela não consegue congregar e não se firmou. E agora, por último, ano passado, minha mãe tomou a decisão por Jesus. Agora nós estamos orando pela casa da sogra. Todos os dias, irmãos. Hoje eu oro pela minha mãe, para que Deus fortaleça a vida, a fé dela, para que ela possa cada dia mais amar Jesus, para que meus irmãos tenham paixão por Jesus, sejam firmes no caminho.
E eu oro pela casa da minha sogra e dos meus cunhados, para que o Evangelho chegue no coração deles e mude a vida deles, assim como aconteceu com a nossa vida. Quando o Evangelho chega na nossa vida, no nosso coração, nós não conseguimos ser mais as mesmas pessoas, porque o Evangelho nos transforma, o Evangelho nos muda. Queridos, uma igreja que anuncia o poderoso nome de Jesus, o Evangelho de Cristo, ela causa impacto com coragem, ela enfrenta a oposição com coragem. Versículo 5 e os seguintes diz: porém os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os encontraram, arrastaram Jasão e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui, e Jasão os recebeu na sua casa. Esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro, uma igreja que impactou a sua cidade, uma igreja que trouxe impacto para a sua cidade, enfrentando a resistência, mas não perdeu a missão. Uma igreja que impactou a cidade, estava ali sob o poder e a autoridade do rei Jesus, não era de César, era de Jesus. E muitas vidas foram alcançadas. Queridos, o Evangelho continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. Nós só precisamos anunciar a Jesus como seu Senhor, Deus e Salvador. Há uns meses atrás, no ano passado, eu comecei a ir para a academia. Felizmente não perseverei, mas em nome de Jesus eu vou voltar. E eu comecei a olhar para a academia como um campo missionário. E eu estava lá e hoje na academia, na igreja, eu estou em falta, mas eles criaram um grupo, um PGM Fit. Aí eles criaram um grupo de WhatsApp, aí todo meio-dia os meninos chegam lá na academia. E tem lá na igreja, eu acho que lá nesse horário, umas 6 pessoas. E desse grupo que estava lá malhando, né? Eu sempre percebia que tinha uma moça que ficava assim no canto, e tinha um moço da igreja que estava lá malhando. De repente, esse irmão chega com essa moça na igreja, e eu nem sabia que agora é namorada. E o que acontece? Mês de março, eu vi aquela moça entregando a vida para Jesus. Queridos, nós precisamos anunciar o Evangelho. Existem pessoas que estão lá no seu trabalho, que Deus está colocando você lá como instrumento, para que você possa anunciar o Evangelho de Cristo. Deus quer usar a sua vida, lá no seu trabalho, para que vidas sejam alcançadas, para a glória do nome do Senhor Jesus. E agora gostaria de voltar para 1 Tessalonicenses, para a gente concluir. Essa igreja foi plantada em 3 sábados. O apóstolo Paulo teve que sair. No projeto da sua viagem missionária, ele envia Silas, Timóteo, para ir lá, ver como é que estava a igreja. De repente, ele está lá em Corinto, e de lá ele escreve uma carta para essa igreja. Paulo estava preocupado como é que estavam aqueles irmãos, mas ele recebe boas notícias, que o Evangelho continua sendo expandido, e por isso que Paulo diz aqui: eu dou graças a Deus por todos vocês, eu tenho mencionado vocês nas minhas orações, eu tenho lembrado constantemente diante do nosso Deus, o Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé. Ou seja, Paulo escreve para aquela igreja, uma igreja nova, que diz assim: vocês são uma igreja que tem uma fé operante, uma fé que trabalha. Não é somente um conjunto de pensamento, algo das emoções, ou um pensamento, algo teórico, melhor dizendo. Paulo diz que aquela igreja tinha uma fé que trabalhava.
E Paulo elogia aquela igreja, diz: vocês, eu tenho lembrado que Deus tem levantado vocês como uma fé operante, Deus tem levantado vocês como uma igreja que tem se esforçado, motivada pelo amor. E a palavra aqui, motivada, dá uma ideia de você se ferir e custar algo, mas por amor você se dedica. Queridos, o Evangelho é o poder de Deus, mas nós sabemos das dificuldades, do quanto nos custa anunciar o Evangelho. Não é o Evangelho da graça barata, é o Evangelho da graça do nosso Salvador. Paulo estava dizendo aqui: eu tenho lembrado diante de Deus do esforço de vocês, que é motivado pelo amor. Vocês têm pago caro, tem lhe custado algo, mas por causa do amor, e o amor aqui é o amor sacrificial. Esses irmãos estavam se sacrificando pela causa do Evangelho, estavam se esforçando para que o Evangelho continuasse a propagar, a ser anunciado, para que essa cidade pudesse receber a vida eterna por meio do nome de Jesus. Paulo diz: eu estou agradecendo a Deus, porque vocês estão perseverantes, e essa perseverança é proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar prontos a qualquer um que perguntar qual a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança é Jesus. Há uns meses atrás, eu gosto muito, pastor Edson, de falar da eternidade. Isso me causa uma alegria muito grande, da certeza que ao final dessa vida nós estaremos na eternidade com Jesus. E eu falando um desses momentos, na mensagem lá na igreja, falando disso, e teve uma irmã que falou para a Giciane, disse: eu não gosto quando o pastor fala de morte. E eu disse: oxe, a morte foi tragada pela vitória. O último inimigo foi vencido por Jesus. Eu me preparei para dizer isso, mas Deus falou no meu coração que eu não dissesse isso. Deus disse: Sagai, por que você não vive o agora como se já estivesse lá? Não precisa você estar falando. Comece a viver, a se aprofundar mais ainda no agora, como se você estivesse lá. Vai chegar o dia. Essa igreja era uma igreja que perseverava na esperança, e essa perseverança que eles tinham era proveniente da esperança que eles tinham em Jesus. E Paulo elogia esses irmãos, dizendo: vocês são amados de Deus, vocês são escolhidos de Deus, o Evangelho chegou a vocês, não somente em palavras, mas em poder, no poder do Espírito Santo, em plena convicção. Não era a igreja apenas de discurso, era uma igreja que o Evangelho era através da vida, da obra, e era um Evangelho que estava sendo anunciado com poder. Atos 1:8, Jesus disse: não saiam daqui, até que vocês receberão poder, ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês serão minhas testemunhas aqui, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. O poder de Deus para anunciar a Cristo é o Espírito Santo é o poder de Deus para que a gente possa anunciar a Jesus. Ele continua, falando do que Deus estava fazendo naquela igreja, e aquela igreja conseguiu algo tão extraordinário que as outras igrejas, eles tornaram um tipo, a expressão aqui que Paulo usa é tipo, um tipo e um modelo de igreja para outras igrejas. Eles estavam anunciando, apesar de muitas aflições, apesar de muitos conflitos, apesar de muitas perseguições, eles continuaram avançando, anunciando o Evangelho. Às vezes eu ouço lá na igreja alguns irmãos: pastor, eu trouxe uma pessoa para Jesus, mas a pessoa não se firmou, eu trouxe outra, essa não se firmou, eu vou deixar de evangelizar, eu não vou mais anunciar. Ninguém se firma. A gente precisa cuidar melhor das pessoas, irmãos, mas não pare. Nós precisamos anunciar, nós precisamos propagar o Evangelho de Jesus. Essa igreja tornou-se uma igreja modelo naquela região da Macedônia e da Acaia.
e o evangelho começou a sendo propagado. A expressão que Paulo usa aqui é como se fosse um som de uma corneta que anuncia e vai se expandindo por toda aquela região. O evangelho alcançou muitas pessoas, ao ponto das pessoas deixarem os seus ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Queridos, Deus continua fazendo isso. O que nós precisamos é anunciar. E eu gostaria de terminar aqui com uma ilustração. Uma história conta que, certa vez, durante as Olimpíadas, a chama olímpica foi conduzida por diversos atletas de diferentes países. Mas em uma edição especial, algo diferente aconteceu. Um jovem cego foi escolhido para conduzir a tocha em um dos trechos. Muitos se perguntaram: como alguém que não pode ver a chama vai carregá-la? Num momento determinado, ele pegou a tocha com as mãos trêmulas e começou a correr. Seus passos não eram os mais rápidos, nem os mais firmes, mas havia uma chama brilhando na sua mão, e uma chama ainda maior ardendo em seu coração. Ao chegar ao destino, ele acendeu o próximo condutor, e a chama seguiu adiante, até acender o grande fogo no estádio. Quando perguntaram por que aceitou aquele desafio, ele respondeu: eu não posso ver a chama, mas eu posso senti-la. E enquanto ela arder em mim, eu levarei adiante. A igreja de Cristo, talvez nem todos vejam o fogo do amor de Jesus Cristo em nossos dias, mas se nós carregarmos essa chama com coragem, com a palavra nas mãos, Cristo no centro, vidas sendo tocadas e o mundo sendo confrontado, então poderemos, como Paulo e Silas, transformar o mundo com o amor de Jesus. A tocha está nas suas mãos. Nós não temos desculpa, nós precisamos levar para o condutor seguinte. Foi isso que Jesus nos ensinou na grande comissão. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Vão, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. A minha oração é que a graça poderosa do Senhor Jesus venha sobre essa amada igreja, sobre a vida do pastor Edson, sua família, sobre o seu ministério, e que nós possamos ouvir boas notícias do que Deus está fazendo aqui e ainda fará mais e mais na vida de vocês e através da vida de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, pastor Edson.